Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Intel. Então, a Intel é uma empresa, né, super conhecida, talvez não tão conhecida assim recentemente. A gente acompanhou, eu fiz vídeo dela nos primórdios do canal lá em 2019, quando ela estava começando a performar mal, né? Então a Intel teve uma queda, né, expressiva de resultado nos últimos anos, bem grande mesmo, queda de receita e derrubou o lucro, o EBITDA operacional, o dívida aumentou e tudo mais. Mas enfim, antes da gente chegar nos números, então, beleza, deixa eu dar uma olhada na Intel, faz tempo que não tem vídeo e tudo mais. Cara, que caos que está essa porcaria dessa empresa, né? Tá num turbilhão de acontecimentos. Eu vi que teve um certo hype aí nas internet da vida, no Twitter, né? Ela deu uma disparada aí, saiu de uns 20 para uns 40, né? Deu uma dobrada de valor. Sim, ela tinha caído muito, né? Desde essa piora e tal. Mas, meu amigo, eu não imaginava que tava uma confusão tão grande. Então vamos por partes aí, né? Vamos passo a passo. Então a Intel ela perdeu relevância, né, nos últimos anos. Uma perda de share para a AMD já estava acontecendo lá naquela época que eu falei, 2019, tal, que a gente estava dando uma olhada. Perda também de relevância do segmento onde ela era mais importante, né? Nos computadores e tal. Chama lá, tem um nome CG, não sei o que lá e tal. E a Intel também tinha ficado para trás em termos de tecnologia frente à TSM, que é a grande concorrente dela em relação ao Founder, né, e todos os clientes da TSM que vão concorrer com a Intel no produto final, certo? Então, juntando um pouco de tudo isso, né, uma demanda menor para onde a Intel é mais forte, perdeu tecnologia no Founder, perdeu share, né, levou uma queda muito, muito expressiva, mas muito mesmo, né? A empresa de 20 bi de dólares de lucro praticamente zerou. Então, bem preocupante a situação da Intel até ano passado. Até ano passado. O que aconteceu esse trimestre agora, né? O trimestre anterior foi bem ruim. Isso aqui é o trimestre anterior. Como a gente fala sempre assim, a Morningstar ela atualiza os resultados. Né? O nosso número aqui ele vai ficar atualizado quando a Intel subir o resultado oficial lá, o 10Q, para a SEC, tá? Esse aqui é o 10Q passado. É o 10Q do segundo TRI. O do terceiro TRI. Ao contrário, o Brasil, onde o primeiro lugar que sai o resultado é na CVM, né? Depois as empresas divulgam. No exterior elas divulgam o resultado e elas têm um tempo, alguns dias lá para mandar para a SEC. Então só quando mandar para a SEC que vai atualizar a nossa tabela de resultados. E o resultado dela saiu hoje, né? Eu tô gravando isso aqui na quinta-feira para disponibilizar antes para os membros e tal, para eles terem uma vantagem, né, de assistir os vídeos antes. Eu tô gravando assim que saiu o resultado, que saiu o call e tal, né, da Intel. Então a gente não tem esses números. Mas voltando aqui, até o último TRI, né, foi medonho o resultado dela. Né? Medonho, tipo assim, com requintes de crueldade, né? Eu tava olhando lá, ela chegou a ter trimestre com margem bruta absurdamente baixa, né? Tudo bem que esses resultados muito baixos aqui, pelo que eu dei uma olhada lá, pareciam ser coisas não recorrentes. É estranho, né? O não recorrente baixar direto no COGS, né? Direto no custo antes da margem bruta. Mas aparentemente foi o que aconteceu, inclusive nesse último aqui. Fizeram umas baixas, uns impairment lá de infraestrutura lá das foundries, né? Máquina de litografia, de inspeção e tal, né? Que a gente já falou bastante sobre isso. E aí não sobra dinheiro, né? Quando você corta muitos pontos assim de margem bruta, não sobra nada ali no final, né? Seja operacional, seja margem líquida. E nesses últimos anos a empresa aumentou bastante a dívida, né? Ela continuou fazendo muitos investimentos e a hora que caiu o resultado dela, que ela deixou de gerar tanto caixa, acabou que a conta não fechou, né? Basicamente foi isso que aconteceu com a Intel. E esse resultado saiu hoje, né? Já deu um alvoroço aí no mercado, porque é um resultado bom, né? Nada espetacular. A gente já começa aqui a olhar até. Se você olhar perto dos últimos que a gente viu ali foram horríveis, foi bom mesmo. Né? Mas perto do padrão Intel, vamos dizer assim, né? Que Intel entregava no passado, ainda não é nada demais, né? Claro, tem uns pontos positivos, a gente já vai ver, já vai comentar e tal. Mas, né, ainda não tá lá. Tem potencial, mas ainda não tá lá. Então, ela voltou a ter uma margem bruta
razoável, é boa essa margem bruta. Mas, né, no nível que um negócio da Intel deveria ter, embora, né, ressalva que a Intel antes tinha margem bruta de 60%, tá? Na época dos tempos áureos, que ela era líder absoluta, ela continua líder de share, né, mas que ela dominava totalmente o mercado, que ela era referente de tecnologia, era 60 de margem bruta. Agora o pessoal tá comemorando 40, tem que comemorar, né, porque tava 20. Mas, né, tem que fazer essa contextualização no tempo. A receita, por enquanto, ainda não enche os olhos, né? Não está aumentando. A gente viu uma queda de receita nos últimos anos, né? Parou de cair, mas parou de cair, não está subindo, né? Basicamente, não está subindo. Sobrou um earnings per share no final ali, um troco, mas é pouco também, tá? Tem earnings per share aqui nesse template? Tem, né? Então, você vê a Intel nos anos estava tudo bem, era 4, 5 de earnings per share. Nesse trimestre foi 0,20, ou seja, né, anualizar esse trimestre excelente vai para 1, bem abaixo ainda, tá? Então, tá bem caótico a situação da Intel, porque não é só isso, né? Vamos continuar que piora um pouco a situação, mas enfim, é um trimestre melhor, claro, do que estava vindo. A ação tinha despencado, né, para $20 lá, voltou para uns 40. Mas considerando que ela tá bem atrás, ainda acho bem arriscado, assim, né? Muita especulação. Mas enfim, vamos por partes aí e eu vou comentando aí os pontos importantes, tá? A gente vê aqui no top line, isso aqui é uma receita e tal, né? Na barrinha, não tem nada acontecendo, né? Uma variação ali, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco mais alto, normal, mais ou menos estável, tá? Contudo, tem bastante otimismo em relação às demandas futuras. A IA não tem como, né, negar que a IA vai mudar o jogo de tecnologia, a gente está vendo mudar o jogo. Não é o principal ponto onde vai ser influenciado pela IA, pelo menos até agora, né, que são as GPUs. Então a gente viu aí a Nvidia, vários e vários vídeos da Nvidia, tudo acontecendo, passo a passo, tal, bonitinho. Então a Nvidia explodiu de resultado, a Intel está muito longe disso. Mas o pessoal está enxergando um aumento na demanda dos produtos Intel de CPU, né? Mesmo que não sejam GPUs usados principalmente ali para o treinamento dos modelos, tem uma expectativa de demanda grande, tanto de processador para servidor, que já está rolando, já está crescendo a receita. Então, né, a gente está vendo uma corrida para estabelecer servidores, diversos fins, né, principalmente de treinamento, de modelos e tal, mas para hoje só se fala nisso. E você precisa ainda de CPU. Então, essa é uma linha positivamente impactada, que a Intel tem, né? Bons CPUs para servidores. Mas também eles já estão enxergando no futuro, né? Que usando a arquitetura padrão deles lá, x86 e tal, que eles vão ser capazes aí de ter um incremento grande de venda de produtos para inferência da IA, que seria o uso da IA no dia a dia, não o treinamento do modelo, né? Treinar o modelo, os modelos que a gente conhece e tal, seria para o uso no dia a dia, para você usar um modelo, né? O poder computacional para utilizar o modelo já treinado, a princípio usando a arquitetura da Intel, isso aí vamos ver. Até onde eu sei, é muito pouco sobre isso, mas hoje, pelo menos, né? Enfim, GPU ainda é muito melhor mesmo para fazer inferência. Mas tudo bem. Então, né? Eles já estão comentando que está com uma demanda muito grande para 2026, que vai ter restrição, ou seja, né? Os pedidos seriam maiores do que eles têm capacidade de oferecer. Claro, é um cenário positivo, né? Melhora bastante a situação dela. Então, sim, tem notícias boas, né? Ventos favoráveis. Você vê a variação da margem bruta que eu comentei, né? Hoje parece que esses 40% é mais ou menos o novo normal, né? Da Intel, que dá um lucrinho operacional aí de 1,5 bi, coisa assim, para essa receita. Então daria uns 6 bi de lucro operacional, bem abaixo do que ela teve. Opa, isso aqui é lucro líquido. Bem abaixo do que ela teve no passado, mas não é zero, né? Já é um pouquinho melhor, mas é pouco, né? 6 bi de operacional. Você vê que a empresa está valendo 175 bi ainda, né? Com essa dobrada no market cap dela recente. Né? Enfim, seguindo aí. Essa é a parte mais bizonha da Intel, né? Improvement in Cash and Liquidity. Se vocês olharem aqui com calma, vê que a dívida dela ficou bem desconfortável, né? Tudo bem, a dívida nem é tão grande, é porque o EBITDA basicamente zerou, né? Então, só de voltar esse EBITDA para um 6 ali,
basicamente não é uma dívida preocupante e tal. Mas houveram 3 eventos principais, pelo menos, que eu dei uma apurada aqui, de injeção de liquidez na Intel. Um mais estranho que o outro. Não estranho, né? Tipo, o SoftBank, que é uma empresa que investe, uma empresa de tecnologia e tal, lá fez uma compra, aparentemente, pelo que eu vi, compra de ações da Intel. Então se tornou, né, 2%, eles tiveram participação de 2% da Intel comprando novas ações. Então injetou liquidez. E lembra, eles estão investindo muito em CapEx e eles têm que continuar investindo, né? Para, né, se manter nessa corrida aí de ter bons processadores para IA e tal, que a gente está comentando. Então teve o SoftBank, teve a Nvidia investindo na Intel, que aí é um negócio meio diferentão, né? Elas não são concorrentes diretas, né? Mas é um pouco provável, né? Se você falasse uns anos atrás que a Nvidia hoje tem ou vai ter, porque acho que não concluiu ainda, mas está prestes a concluir a operação, vai ter 4% da Intel, a Nvidia, né? É bastante coisa. E olha só, a Nvidia fechou a compra a 25, né, nesse período aqui, ó. Então os caras já ganharam uma grana boa já com esse investimento na Intel. E não é só botar dinheiro, né? É parceria técnica. Então a ideia deles é vender um produto integrado assim, né, para servidor com o CPU Intel e a GPU Nvidia. E não só produtos ser integrado, né? Porque hoje já coloca junto ali, mas toda a parte de interface, né? Do acesso, da programação ali também de uma maneira integrada, né? Juntaria, seria a melhor CPU com a melhor GPU e tal. Então tem um interesse estratégico, beleza, né? Bom, para Intel que ela vai, né, ser um pouquinho carregada pela Nvidia nessa história aí. E o mais esquisito de todos, esse sim, é o investimento no governo americano. Quando eu vi isso aí, você nunca sabe, né, se as coisas do Trump é zoeira ou não, né? Se o Trump tá a sério ou se ele tá avacalhando com tudo. Mas aparentemente o governo tem até na apresentação aqui. O departamento de não sei o que lá também fez uma injeção ali, um bom valor, 5 bi de dólares na Intel, com o objetivo de fortalecer a produção de processadores no território americano, né? Tudo bem. Beleza, justo. Mas é esquisito, né? Os caras vender ação para, né, pro governo. É um troço meio diferentão. Fui dar uma olhada na base acionária da Intel. Isso aqui é desde os anos 80, tá? Então, reduzindo aqui para o tempo que interessa, a Intel tá aumentando bastante a base acionária dela, né? No pós-pandemia aí subiu uns 10% mais ou menos. E vai subir bem agora, né? Com essas aquisições. Não é aquisição, né? É uma emissão de ações aí. Vendo em pacote para Nvidia. O do SoftBank eu não sei se já tá aqui. Eu acho que só tá o. Nesse resultado atual, só está o do governo americano. Acho que o do SoftBank e da Nvidia ainda vão entrar, tá? Não tenho certeza. Da Nvidia com certeza ainda não fechou. Mas aí eles melhoraram a situação de caixa da empresa, de liquidez, né? E vão poder continuar investindo, modernizando a Foundry e tudo mais, né? Que eu falei no começo, né? Cara, que confusão que tá rolando lá na Intel, mas tudo bem. Hoje é 4% da Intel é da Nvidia. Os caras vão assumir o controle da Intel. Enfim. Seguindo aqui, falando de alguns produtos, aqui produtos de computação, né? Em geral, tá ali uma variação, não está melhorando, tá? Você fala, tá um pouco melhor que as expectativas, porque agora o Windows 11, né, é obrigatório, né, o Windows 10 não tem mais suporte, enfim, renovando o parque de computadores e tal, mas na grande verdade não tem nada acontecendo aqui, né? No segmento para servidores e inteligência artificial, que parece que o negócio está quente já, com a demanda, né, muito forte pelo Xeon, né, que é o produto deles lá, e com os pedidos já superando a capacidade, né? Então aqui você vê inclusive um incremento de margem, incremento de margem operacional bem significativo, né? De 8,9 para 23. Então isso aqui, tirando esses impairment para lá, é dinheiro que vem do governo para cá, e tal, o que está melhorando o resultado da Intel, principalmente isso aqui, já é uma margem, se não uma receita muito forte, mas uma margem bem melhor desses produtos aqui para servidores IA, que é bem, né? Faz bastante sentido, né? E a Foundry tá tomando um ferro lazareno já faz muito tempo, né? Porque a Intel também oferece Foundry para terceiros, não só para os produtos próprios. E, enfim, né? E aí, foi um dos motivos da queda dela, nessa gap tecnológico e tudo mais. Aqui tem um wafer, o famoso bolachão gigante do wafer, né?
Acho que esses números aqui tem a ver com o tamanho do wafer, né? 18A, 14A e tal. São as novas tecnologias lá da Intel. Tá tentando salvar, né? Mas tá dando preju. 2 bi de preju aí por trimestre, velho. É muita coisa. É muito dinheiro. Tá escapando pelo ralo. Precisa resolver isso aqui, né? Com certeza. Ela tem outras fontes, uns serviços, sei lá, Mobileye, nunca tinha visto isso aqui. Tem a ver provavelmente com direção autônoma e tal. Tá indo ali. Até dá uns 100 milhãozinho de lucro operacional, tá bom. Não dando prejuízo, tá valendo. E assim, a apresentação é isso aí, né? Ela é super simples, não tem mais muitos detalhes. Eu dei uma olhada na transcrição do call. Muita informação, muita, né, comentário sobre esses financiamentos. Foi o grande tema do call, do governo, do SoftBank, que foi tipo uns 2 bi, da Nvidia foi uns 4, 5 bi, uma coisa assim. Aí eles venderam, acho que uma participação nessa Mobileye aqui, se eu não me engano. Eles venderam isso aqui, venderam, acho que uma participação na Mobileye, ou seja, a Intel estava numa campanha de levantar dinheiro, né? E levantou já, ou, né, está prestes a levantar, né? Que esse da Nvidia pelo menos não fechou. Uma grana boa para, né, investir e entrar nessa trend aí da IA, né? Que vai vir tanto da receita de processadores, que a gente já está vendo, né? Uma melhora legal. Como no futuro eles esperam que a IA na ponta, né? De inferência também promova ali, né, o crescimento dos processadores, o chamado tradicional, né, o x86, da arquitetura tradicional. Ok, tá bacana. O problema é que tá muita confusão no meio. Dinheiro do governo, trampa lá, aí os doidos na internet, lá no Twitter, enfim, só jogo. Virou uma ação especulativa praticamente, né? Tirando essa parte aí, a parte dos fundamentos e tal, muita especulação. Então, para fechar, não, aqui tem umas coisinhas importantes, hein? O outlook pro quarto tri. Mais ou menos, tá? É uma receita abaixo, uma margem abaixo daqueles 40 que a gente acha. A gente não, né? Eu tô falando aí. Acho que é o novo normal. Não é muito bacana. O earnings per share voltando pra zero. Não é um outlook muito favorável, não, pro quarto tri, tá? Por enquanto. E, enfim. E nas reconciliações dá pra ver um pouco. Né? Uns trimestres de margem muito baixa, né? 15. Esse aqui, o segundo tri de 25 é esse, né? Eu vi que teve um monte de impairment lá. Esse terceiro trimestre de 24, se você compara um trimestre com o outro, né? Parece que a empresa tá voando. Mas esse terceiro tri do ano passado foi bizonho de ruim. Né? Então, é uma comparação que a gente fala, né? Uma base de comparação muito ruim, tá? E esse aqui eu não cheguei a ver porque veio tão ruim, enfim, ficou pra trás. Mas o ponto é que o resultado atual não é grandes coisas. Esse que é o grande ponto, tá? Todo mundo batendo palma, jogando confete, beleza, porque melhorou, justo. Né? Mas não que esteja num patamar excelente. Aqueles 6 bi de operacional é pouco ainda. É metade do de 2023, que foi um ano fraco. Então ela precisa evoluir mais para voltar a ser uma empresa interessante, inclusive para esse valor de mercado, porque por mais que ela tenha caído desse topo aqui, né, de R$60, ali, um valor de mercado que é de 300, aqui foi um pico do pico, né, 400 e poucos bi, vamos pegar um valor mais razoável, né, 200 e pouco, 300, né, põe 300 aí, valor de mercado do Intel, né, normal, sem, né, sem antes da queda, né, sem recuperação, põe uns 300. Pô, ela tá valendo quase 200 já, então é como se ela tivesse uma galinha morta, né? Para esse resultado fraco ainda é muito pouco. Agora, tem esses potenciais aí que a empresa levantou, né? Ok, faz muito sentido tudo isso. A parceria com a Nvidia parece bem interessante. Essa história do governo, eu acho que é muito mais ruído que qualquer outra coisa, né? A galera adora aí um motivo para especular. Mas tem fundamentos pro longo prazo. Só cuidado com esse hype que no mercado americano é muito comum, né? As empresas lá têm muito hype e quando dá errado cai de verdade. Quando tem hype sobe loucamente sem fundamento. Né? Muito cuidado com isso. Mas é uma empresa que dá para voltar para olhar. É bem diferente da Intel até o ano passado, que estava numa descendente sem luz no fim do túnel. Agora tem luz no fim do túnel, mas é o suficiente? Será que a empresa vai engatar mesmo e tal? Vamos ver, tá muito longe disso ainda. Né? Voltar a ter uns 30 bi de EBITDA, uns 20 de lucro, estou pedindo demais, né? Tem muito chão ainda pela frente. Mas agora, pelo menos, tem um caminho para ela trilhar, né? Eu acho que ainda tá muita especulação, muito hype, então eu aconselho todo mundo aí ir devagar.
né? Vai com calma, fair, né? É bem o termo para justificar aqui. Vai com calma, vai devagar. Cuidado, não entra nessa onda de, do governo, isso, então vai bombar. Porque aqui no Brasil, quando tem governo no meio, a empresa é um lixo, mas nos Estados Unidos é diferente. Aí, quando tem governo, uau, agora vai. Né? E foca sempre nos números. Né? Ela precisa positivar esse fluxo de caixa, importantíssimo, tá? Positivar isso aqui, os investimentos estão grandes, ela não estava gerando caixa nesses últimos anos na crise, vamos ver se ela agora entrou liquidez, a dívida não é absurda, não é tão alta, mas com essa grana que entrou, mas aqui precisa equilibrar, então ela melhorou a situação estática, né, da dívida, mas a dinâmica de estar queimando caixa tem que zerar também, e aí acompanhar a evolução financeira dos produtos lá, como é que a receita se comporta, as margens estão muito instáveis e como elas se comportam também, para ver se está na trajetória de crescimento. Então, olha só o último vídeo que eu fiz dela, antigo, outras vídeos, outra época. Mas, olha lá, o Eduardo até tava comentando do acordo da Nvidia, eu nem tinha visto. Eu tomei uma surpresa, mas já era sabido. Aí, ó, o pessoal falando, Intel foi um desastre completo até o trimestre anterior. O trimestre anterior foi muito ruim mesmo, né? É verdade. Alguém vai abocanhar a Intel? Já compraram uns pedacinhos, já. Enfim, é isso, pessoal. Cuidado, tá? Cuidado com esse hype todo. A empresa tem aí, né? Tá vendo a luz no fim do túnel, tá um caminho para trilhar, mas cuidado, tá bem longe ainda disso acontecer, ou pelo menos, né, para justificar o valor do mercado dela lá, né? Aguardemos para ver. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo da Intel. Grande abraço aí para todo mundo, até os próximos vídeos. Valeu!